E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Felipe Fernandes, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Catch Up com Felipe. Eu quero falar hoje sobre uma matéria que eu assisti na última sexta-feira, dia 13 de março de 2020, na Globo, no programa Globo Repórter. Dois repórteres, que foi o Ednei Silvestre e a Isabela Assunção, abordaram o assunto finanças pessoais. Então eu falei, cara, eu tenho que assistir, eu tenho que entender o que estão falando lá. E eu não só assisti, como eu também fiz uma análise do que eles falaram, do que foi colocado lá, para te ajudar a entender melhor, para te ajudar a tirar o melhor proveito possível dessa matéria. Então fica ligado, assiste, já curte, já compartilha, já se inscreve no canal e vamos lá. Muito bem, pessoal, acho que essa matéria foi muito interessante, é muito bom então que a televisão, que os meios de comunicação abordem o assunto finanças pessoais. Então, a primeira coisa que eu vi dessa matéria, o primeiro ponto é que a matéria ela tem 40 minutos e desses 40 minutos, especialistas, né? Então, os meus colegas economistas, os educadores financeiros, as pessoas que entendem do assunto, eles falam só por 1 minuto. Na verdade, falam por 1 minuto e 17 segundos, o que eu acho muito pouco. Para uma matéria de 40 minutos, o especialista só falar 1 minuto. Então, uma coisa que eu mudaria, que eu faria diferente, era colocar mais a palavra de especialista, mais a palavra de pessoas que conhecem do assunto, analisando a situação econômica e especialmente a situação da vida das pessoas, da história das pessoas. A Globo abordou o assunto, os repórteres aí abordaram o assunto finanças pessoais através de histórias, né, de pessoas, de famílias, histórias de sucesso, histórias de fracasso, coisa que aconteceu com eles, que daí eles entendem como uma mensagem para se passar sobre finanças pessoais. Então o que eu fiz? Eu peguei 3 dessas 7 histórias, então eles trazem 7 histórias, e eu vou analisar junto com você 3 histórias. Se você não assistiu a matéria ainda, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, então assista a matéria, ou então vai no Globoplay, lá tem a matéria também, assista com calma e vai ser muito bacana para você, tudo bem? Vamos então analisar as 3 histórias que eu selecionei aqui. A primeira história é, na verdade, a primeira história da matéria também. Essa história é da Maria dos Milagres. Então, é uma pessoa que nasceu lá na Bahia, no sertão da Bahia, passou por bastante dificuldade, teve que pedir dinheiro, teve que pedir comida quando era criança, teve que ajudar a família e foi muito difícil para ela. A matéria já começa mostrando essa situação complicada. Mas depois ela recebe uma oportunidade de vir para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, ela aceita essa oportunidade e ela vem. E aqui em São Paulo ela vai começar a se desenvolver. Ela começa a trabalhar, ela casa, daqui a pouco ela compra um carro com o marido, ela já está morando na casinha dela alugada, mas a casinha dela, com o marido, com o filho. Ela fez um curso de técnico de enfermagem, então ela teve um progresso de vida. Se você olhar essa história de uma forma muito superficial, você talvez entenda que é mais uma história de superação. E na verdade não é. Agora, fazendo a minha análise já da Maria dos Milagres, é uma história, pessoal, em primeiro lugar, de muito esforço. Ela trabalha, a matéria fala que ela trabalha de domingo a domingo, ela é uma pessoa que se dedicou pra caramba, que estudou, ela veio para São Paulo, quer dizer, ela apostou numa mudança de vida. Então acho que a primeira coisa que você precisa entender dessa matéria já é que finanças pessoais, pessoal, dinheiro e tudo mais, está totalmente ligado com esforço e dedicação. Não se deixa enganar. Dinheiro, finanças, tranquilidade está vinculado com esforço, que foi o caso da Maria dos Milagres. Então, outro ponto interessante que me chama a atenção na Maria dos Milagres é a experiência de vida dela. Ela sofreu bastante e o fato de sofrer faz com que ela amadureça. Então não é qualquer probleminha, não é qualquer coisinha, vontadezinha de gastar ou tudo que vai tirar ela do foco. Ela sabe que ela precisa ser responsável com os seus ganhos. A próxima história, então, que eu quero falar para vocês é a história da Fabiana, que a matéria traz, né? A Fabiana é uma pessoa que mora aqui em São Paulo, que tem um restaurante, então ela é uma empreendedora, é uma pessoa que vive ali com a filhinha, é uma pessoa que procura sempre fazer o melhor com o que tem. Analisando a história dela, um dos fatores de sucesso da Fabiana, o sucesso que eu falo é o fato dela viver razoavelmente bem, é que ela é uma pessoa versátil. E o que significa ser versátil? Olha que interessante, ela compra roupas
de forma alternada. Então ela compra roupa de verão no inverno e compra roupa do inverno no verão. Claro, porque isso faz com que ela gaste menos. Ela negocia a banana do restaurante dela, até parece ela falando que, pô, tá mais barato, então eu vou comprar e tal. A versatilidade dela, né, ela é uma pessoa empreendedora, faz com que ela consiga administrar melhor os seus recursos e ela faz com que ela viva melhor. Um outro ponto interessante que ela destaca na matéria é organização e controle. Ela tem organização e controle da própria vida financeira, o que é mega importante. Estar no piloto automático, quando a gente fala que alguma coisa está no piloto automático, é totalmente o contrário de controle, de estar no controle. E estar no controle, pessoal, significa você estar com as rédeas nas mãos. Está muito vinculado com o esforço, que é a primeira história. Você precisa ter o controle das coisas. Uma outra coisa muito interessante que apareceu na matéria foi ela conversando com a filhinha dela, passando de geração para geração o assunto finanças, explicando de geração para geração que a coisa é escassa, que você precisa administrar, que você precisa guardar. Isso foi muito legal. O terceiro é sobre o Jonathan. O Jonathan de BH, ele fala umas coisas muito interessantes também. O Jonathan, então, é uma pessoa que ele mudou de vida. Ele resolveu fazer academia, ele resolveu procurar alimentos mais saudáveis, ele decidiu mudar completamente o seu estilo de vida. E o que ele percebeu? Que finanças precisava estar junto. Foi aonde ele começou a olhar com mais carinho para a vida financeira dele. Já fazendo a minha análise, ele começou a levar marmitas para o trabalho, porque ele viu que era mais econômico, ele conseguia administrar melhor, e ele sabia exatamente a quantidade de peixe ou de carne que ele compra, quanto tempo que dura. Então ele já faz a gestão, ele já começa a entender a dinâmica da vida dele para se organizar para que ele não tenha surpresas, para que ele consiga gerenciar e cuidar do dinheiro dele, que é uma das coisas mais importantes para ele. Uma coisa interessante que ele faz é anotar, né, os débitos e os gastos dele. Pessoal, ele não só anota, mas ele analisa. Porque se você só anotar os seus gastos, não vai adiantar muita coisa. Você tem que analisar, você tem que saber o que está acontecendo, com o que você está gastando mais, com o que você está deixando de gastar e o que você precisa mudar. Portanto, é importante anotar, é importante anotar, é importante controlar, mas você tem que analisar e saber o que fazer com o seu dinheiro. Interessante uma hora também que a Isabela Assunção pergunta assim para ele: Jonathan, você fez algum curso de finanças? Você fez uma especialização? Ele, eu fiz sim, eu fiz um curso, na verdade, de vergonha na cara. Quer dizer, é importante você tomar vergonha e administrar os seus recursos, você ter responsabilidade com o seu ganho, você parar de deixar a torneira aberta. Foi muito interessante a forma como ele colocou sobre fazer gestão. Teve uma parte até que o Ednei, ele faz ali uma reflexão sobre abstração, né? Ele pega dinheiro físico mesmo e ele fala, bom, cuidar do dinheiro deveria ser, você pega o dinheiro, separa uma parte, paga as contas e beleza, guarda, tá aqui na mão. Mas agora o dinheiro é de plástico, ele traz um cartão de crédito e mostra como é que você administra isso. O dinheiro de plástico é um dinheiro virtual, é praticamente uma coisa abstrata. Como é que você lida com isso? Então ele faz provocação, eles fazem perguntas para as pessoas que eu acho que é muito legal, porque sempre quando alguém fala do assunto finanças pessoais, a grande pergunta é qual é a receita, qual é o segredo, como é que você chegou lá, quais são os 3 pontos que você faz, que na verdade a gente sabe que tudo isso é uma junção de hábito, é uma junção de empenho, é uma junção de esforço que eu já falei. Você está no protagonismo, você precisa cuidar do seu dinheiro. Teve uma história da Arlete. É Arlete o nome dela? Arlete. Bom, Arlete, ela trocou de emprego, se descuidou, fez empréstimo, limite de cheque especial, ela se enrolou pra caramba, tava com o nome sujo. E aí eu acho que a matéria deixou um pouco aberto. Essa é a realidade de muitos brasileiros. Talvez eu iria para uma abordagem um pouco mais profunda da Arlete, trazer um especialista para conversar com a Arlete e falar, Arlete, então o caminho ideal para você fazer é isso, para você melhorar, para você avançar, para você viver melhor. Então essa foi a matéria sobre finanças pessoais do Globo Repórter, que eu achei muito legal, gente. Quanto mais a mídia traz o assunto de finanças pessoais à tona, a gente aprende mais, a gente se envolve mais, então se envolva. Curta, compartilhe, esteja junto comigo no canal. Um grande abraço, obrigado por permitir que eu falasse de finanças para você aqui nesse canal. Um beijo, fique na paz.